no culto da família. E eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Filemon, uma carta antes dos Hebreus. É uma única carta, é um único capítulo. E é a palavra que saltou nesse dia de hoje sobre o meu coração, para estar liberando ela sobre a sua vida. Diga glória a Deus por isso. Carta do Filemon, uma palavra que eu confesso aos irmãos que me desafiou bastante essa palavra. E é uma palavra pouco ministrada no dia de hoje, esta carta de Filemon. E é através dessa palavra que Deus vai falar conosco. Essa palavra é uma palavra desafiadora. Por quê? Porque ela nos traz um entendimento que nós não estamos em uma corrida de 100 metros da fé, mas que nós estamos em uma maratona da fé. Diga glória a Deus. E qual que é a diferença? A diferença é que na corrida de 100 metros, você compete com os outros, mas na maratona da fé, você compete com você mesmo. É por isso que na maratona, nós vemos que aquele que chega em 20º lugar, ele chega comemorando. Por quê? Porque ele venceu os seus próprios limites. E é por isso que nós vemos às vezes a pessoa toda já quase caindo no final da etapa, e chega alguém e ajuda ela a passar pela linha de chegada. Por quê? Porque na maratona da fé, Deus nos desafia a ser melhores. Agora, quando nós não temos essa convicção de que a caminhada da fé é uma caminhada que vai exigir a nós nos olharmos, e quando a gente perde esse foco, a gente começa a competir com as pessoas, e a base da competição é a comparação. Mas como a caminhada ela é longa, Deus sempre vai fazer questão de nos mostrarmos para nós mesmos. E Deus faz essa questão por quê? Porque Ele sabe que nós podemos ser melhores a cada dia. Diga glória a Deus por isso. Quem achou, diga aleluia. Quem não achou, diga espera um pouco. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo e o amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa amada Áfia e Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa, graça a vós e paz do nosso Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graças te dou ao meu Deus, lembrando sempre de ti nas minhas orações, ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus, porque temos grande alegria e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram reanimadas. Por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia, peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual em outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, e te torno a enviar, e tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Eu bem quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que retivesses para sempre. Não já como servo, antes mais do que servo, como um irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti.
assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, e eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Recreia as minhas entranhas no Senhor. Escrevi-te confiando na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós adoramos a beleza da tua santidade. Deus, fala conosco pela tua palavra. Ó Deus, e que por intermédio dela haja resposta, haja direção. Que por intermédio da tua palavra haja cura, haja renovo. Que por intermédio da tua palavra haja, meu Deus, provisão, avivamento, consolo. Nós pedimos ao Senhor, fala conosco, para que o nome de Jesus venha a ser glorificado. E você que crê, diga glória a Deus, e pode se assentar glorificando o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, quantos aqui querem carregar a presença de Deus? Vou fazer de novo essa pergunta. Nós estávamos falando aqui da maratona da fé, que na maratona da fé a pessoa compete consigo mesma, e quando se refere ao companheiro de caminhada, ela ajuda o companheiro a passar pela linha de chegada. A minha pergunta é: quantos aqui gostaria de carregar a presença de Deus? Então carregue pessoas. Carregar a presença de Deus é carregar pessoas, porque Deus habita dentro de pessoas. Essa palavra é um tanto interessante, porque Filemão era alguém muito rico naqueles dias, e ele é alguém aonde foi alcançado pela pregação de Paulo. E esse homem rico, que foi alcançado pelo evangelho de Jesus, através da vida de Paulo, esse homem vai ser tão grato a Deus, que ele vai estabelecer uma igreja em sua própria casa. E todo rico naquela época, era normal de ter servos, em outras palavras, escravos. E a palavra vai nos mostrar que um certo dia Paulo, preso, ele vai saudar a sua família na fé, vai saudar a Filemão, e vai saudar a igreja que estava na casa de Filemão. E o que é bem verdade, é que esse homem a qual Paulo vai citar em sua carta, chamado Onésimo, esse homem, ele era um escravo de Filemão, ele trabalhava para Filemão, e um certo dia, esse homem chamado Onésimo, ele vai fugir da casa de seu senhor, e quando ele vai para Éfeso, ele também é alcançado pelo evangelho de Jesus, através da vida de Paulo, sem ele saber que Paulo era amigo de Filemão. E o interessante, eu já quero começar dizendo para você nessa mensagem, que não importa para onde você fuja, Deus, ele sempre tem um jeito de buscar você aonde você estiver. Então o segredo não é fugir de Deus, mas o segredo é fugir para Deus. Eu vou repetir: o segredo não é fugir de Deus, mas é fugir para Deus. Davi era alguém que experimentou fugir para Deus, independente da situação do momento.
independente do seu erro e da sua falha. Salmo 51, Davi havia cometido adultério seguido de assassinato, e ele vai fugir para Deus, e ele vai dizer: Senhor, em pecado concebeu a minha mãe, não retira de mim a alegria da salvação, não tira de dentro de mim o teu Espírito Santo. Davi, em outro Salmo 137, ele vai dizer: para onde eu fugirei da tua face? Salmo 51, ele vai dizer: se eu tivesse asas como a pomba, eu voaria para longe. Mas Davi teve uma conclusão, que não tinha como fugir de Deus, porque diante de Deus, no Salmo 137 vai dizer que a luz e as trevas para Deus são a mesma coisa, Ele está te vendo. E a Bíblia vai dizer, segundo a história, vai dizer que Onésimo foge, mas é alcançado pelo Evangelho. E quando ele é alcançado pelo Evangelho, Paulo vai começar a trabalhar na vida desse homem. E chega um certo dia que Paulo vai decidir mandar Onésimo de volta para a casa de seu senhor Filemão. E aí Paulo vai escrever para Filemão dizendo: eu estou te mandando alguém de volta, alguém que em outro tempo te foi muito inútil, alguém que em outro tempo te feriu, alguém em outro tempo que te deixou na mão, alguém que em outro tempo não reconheceu o que você fez por ele, alguém em outro tempo que fugiu da sua casa, sem se importar como você ficaria. Olha, Filemão, eu estou te mandando de volta alguém, o meu filho Onésimo. Eu poderia, Filemão, te mandar, porque eu sei que você iria obedecer, mas eu não vou usar da minha autoridade, Filemão, porque eu confio no amor que você tem por Jesus, e esse amor que você tem reanimado muito dos irmãos que estavam desanimados. Então agora eu te peço, recebe ele como a mim me recebesse. Eu sei que te foi inútil em outro tempo, e naquele tempo todo escravo que voltava para a casa de seu senhor, ele deveria ser punido. E agora Paulo vai dizer: Filemão, eu estou te mandando Onésimo de volta, porque agora você também não vai receber ele como um escravo, não, você vai receber ele agora como o amado irmão em Cristo Jesus. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: Filemão, você vai receber ele na mesa, você não vai puni-lo, porque agora ele faz parte da mesma família que a nossa. Agora eu quero entrar na mensagem com uma seguinte pergunta para você: como recompensar alguém que te feriu? Como recompensar alguém que te deixou na mão? Como abençoar alguém que te machucou? Como recompensar e honrar alguém que na hora que você mais precisou, fugiu de você? E eu quero dizer para você que sem o amor incondicional de Deus você nunca vai conseguir. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que Deus te chamou para perdoar, e eu quero dizer para você que você precisa viver nesse ambiente do perdão. Por quê? Porque é o perdão que te move, é o perdão que faz você prosseguir, é o perdão que te dá condição de provar aquilo que você não podia. É o perdão de Deus que mantém você de pé e te sustenta. E Deus está dizendo: não é mais dente por dente, olho por olho, mas a única forma de mostrar que me serve é vivendo e liberando perdão.
Tem pessoas que não merecem o teu perdão, mas precisa dele. E a minha pergunta é essa: como abençoar quem deveria ser punido? E o interessante é que Paulo vai desafiar Filemão. Filemão, eu tenho visto dizer muito bem a teu respeito, tanto a tua fé para com o Senhor, mas também a tua fé quanto aos nossos irmãos. Agora eu vou desafiar você. Eu estou te mandando alguém que te prejudicou. Em outras palavras, Paulo estava dizendo a Filemão: Filemão, chegou o tempo de você se superar agora. Filemão, chegou o tempo agora de você mostrar que você pode ser melhor do que você já é. Deus está dizendo para pessoas aqui hoje que chegou o tempo de você perdoar e de você mostrar que hoje você pode ser melhor do que você está sendo no presente momento. Diga glória a Deus por isso. É por isso que Jesus vai dizer: se a vossa justiça não exceder das escribas e dos fariseus, de modo algum entrarás no reino do céu. Jesus estava dizendo: se a vossa justiça não for maior, não ultrapassar. E quando ele fala que tem que ultrapassar, é porque ele enxerga em você capacidade de ser melhor a cada dia. Pastor, mas o diabo diz que eu sou fracassado. Ele é mentiroso. Que se você fosse fracassado, nem família você não teria. Você não teria saúde. Você não estaria aqui. Mas Deus afirma na sua palavra que Ele te remiu, que Ele te comprou, que Ele te lavou, que Ele te justificou, que Ele te perdoou e te deu condição de você estar aqui glorificando a Ele. Diga glória a Deus por isso. Aí tem pessoa: mas pastor, eu não consigo perdoar quem me feriu. Mas quando você lembra do que foi feito para você, dói? Não, não dói, mas eu não esqueço. Aí que está o problema. O fato de você perdoar não significa que você esqueceu. Esquecimento é amnésia, é doença. Perdoar é você lembrar do que te fizeram, mas já não dói mais. Diga glória a Deus por isso. Pastor, o senhor quer dizer o quê? Eu quero dizer que tem gente que está sofrendo por um perdão que já foi liberado. Perdoar é isso. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: não sofra por um perdão que já foi liberado. Diga glória a Deus por isso. Diga aleluia. Fala assim: Deus é bom. Diga aleluia. É isso, é perdão. Mas pastor, a Bíblia vai dizer que Deus, Ele apaga as nossas ofensas, e vai dizer que nós também temos que apagar. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Deus, Ele apaga as nossas ofensas. Por quê? Porque Ele é Deus e tem poder para apagar. Nós somos seres humanos. Nós não temos o poder de apagar e esquecer, porque a marca fica, mas ela é cicatrizada, não dói mais. Diga aleluia por isso. Diga glória a Deus por isso. Então, Paulo escreve para Filemão e vai dizer: eu vou te desafiar agora. Você vai mostrar que você pode ser melhor do que você já é. E o interessante da mensagem é que a gente para de melhorar quando nós começamos a não mais olhar para nós, mas quando começamos a olhar para os outros. Por quê? Porque a verdadeira presença de Deus, para quem é sensível à voz de Deus, vai entender que todas as vezes que Deus se apresenta para você, Deus não vai mostrar os outros para você, Deus vai mostrar você para você mesmo. Por quê?
Porque Deus tem muita coisa para fazer através de você, mas antes Ele precisa fazer em você. Deus nunca vai fazer nada através de você sem antes fazer em você primeiro. E a verdadeira presença de Deus, quando ela vem, acontece o que aconteceu com Isaías: eis que eu vi a glória de Deus. Ai de mim que vi a glória de Deus, que sou um homem de lábios impuros. A verdadeira presença de Deus vai te chamar a atenção para você olhar para você. É por isso que Pedro, quando Jesus olha para Pedro, vai dizer: Pedro, tu me ama? Aí Pedro vai dizer: Senhor, eu amo. Aí então apacenta o meu rebanho. Aí Jesus vai dizer de novo: Pedro, tu me ama? Senhor, eu amo. Então apacenta os meus cordeiros. Aí pela terceira vez Jesus: Pedro, tu me ama? A Bíblia vai dizer que ele se entristece, e ele vai dizer: Senhor, tu sabe que eu te amo. Mas espera aí, Jesus não sabia o quanto Pedro o amava? Mas Jesus queria mostrar para Pedro mesmo, o tanto que ele amava Jesus. É por isso que um dia estava na mesa: tem alguém que está na mesa que vai me trair. A Bíblia vai dizer que cada um vai apontar para si próprio, vai dizer: mestre, sou eu. Então a verdadeira presença de Deus, ela vai nos mostrarmos para nós mesmos. Por quê? Porque Deus sabe que é necessário Ele mostrar nós para nós mesmos. Por quê? Porque nós já poderíamos estar melhores do que estamos hoje, mas quando nós perdemos a sensibilidade da verdadeira presença de Deus, a gente para de melhorar e se conforma com quem nós já somos. E quando a gente para de melhorar, a gente começa a reparar as pessoas que estão em nossa volta. E quando a gente começa a reparar, a gente começa a se comparar com elas. E quando a gente começa a se comparar, quando nós não vemos, já estamos competindo, porque a base da competição é a comparação. E o problema é que quando não estamos mais sensíveis à voz de Deus, de nos olharmos, de nos repararmos, a gente começa a ferir pessoas. Por quê? Porque quando reparamos mais nos outros, a gente vai se ferir. E toda pessoa ferida, ela só tem feridas para oferecer, e ela fere também. E a Bíblia vai dizer que um dia Deus vai se apresentar a Moisés. E quando Deus se apresenta para Moisés, Deus vai dizer: Moisés, tira a sandália dos pés, porque a terra que tu pisa é terra santa. E logo depois que Deus fala com Moisés, Deus vai dizer no próximo capítulo: Moisés, põe a mão no teu coração. E a Bíblia vai dizer que quando ele põe a mão no coração, a mão vai ficar leprosa. É bem verdade que quando nós perdemos a sensibilidade da verdadeira presença de Deus, Moisés não sabia que Deus iria se apresentar para ele, assim como você não sabe, a qualquer momento Deus pode se apresentar para você, para te abençoar, e você não sabe que hora isso pode acontecer. Moisés não sabia, e foi pego de surpresa, que Deus vai se apresentar e vai dizer: Moisés, tira a sandália dos pés, porque a terra que tu pisa é terra santa. Em outras palavras, Deus estava dizendo, aí Deus vai pedir para pôr a mão no coração. Porque Moisés, o dia que ele decidiu reparar os outros, ele matou um egípcio. E quando ele mata o egípcio, ele vai enterrar na areia. Só que quando Deus pede para Moisés pôr a mão no seu coração, e a mão dele fica leprosa, é um sinal que o egípcio que Moisés tinha matado não estava enterrado só na areia, também estava enterrado dentro dele. Talvez existem pessoas enterradas dentro de você. Talvez existem pessoas que você já matou dentro de você. Aí nós venhamos para um culto maravilhoso como esse, e Deus está dizendo:
tira a sandália, porque eu vi quando você feriu alguém lá atrás. Mas o que é interessante é que quando o filho pródigo estava voltando para a casa de seu pai, o pai não vai dizer tira a sandália, o pai vai mandar pôr a sandália. Diga glória a Deus por isso. E o que é bem verdade, que o pai manda pôr a sandália, porque no caminho ele veio: Pai, eu pequei contra o céu e contra a terra. Ele não veio reparando outra coisa que fez ele sair da casa de seu pai. Ele veio no caminho dizendo: Pai, eu pequei, o problema está em mim. E quando ele chega diante do pai, o pai vai dizer: põe a sandália neles. Por quê? Porque Deus, ele é verdadeiro. E o Deus verdadeiro, ele tem relacionamento com tudo aquilo que é verdadeiro, por pior que seja. Se tem verdade, ele se relaciona com você. Pastor, mas eu pequei, e estou dizendo para Deus: se está falando a verdade, ele tem relacionamento com você, porque ele se relaciona com a verdade, e ele tem poder para te limpar, purificar de tudo aquilo que te atrapalha. Diga glória a Deus por isso. Diga aleluia. É por isso que a Bíblia vai dizer que Jesus, quando ele veio, ele curava os enfermos e ele limpava os leprosos. O leproso não era encaixado na mesma configuração dos doentes. Por quê, pastor? Porque o doente procurava o médico, mas o leproso procurava o sacerdote. E qual que era a diferença? A diferença era que quando o leproso procurava o sacerdote com suspeita de lepra, a Bíblia vai dizer que se o sacerdote identificasse que aquela pessoa estava leprosa, é porque ela cometeu um delito, um pecado, que na palavra hebraica vai dizer lashon hará. Aquela pessoa cometeu lashon hará. E o que é lashon hará? É língua maledicente. Ou seja, a pessoa falou mal de alguém sem a pessoa estar presente para se defender, ficou leprosa. Aí tem que cumprir Levítico 6, que era: o leproso tem que ficar sozinho para fora da cidade. Tem muita coisa que a gente vive com a vida, porque a gente plantou com a boca. Só que a Bíblia vai dizer que Jesus, quando vem, ele vai curar os enfermos e ele vai limpar os leprosos. Pastor, eu não estou entendendo. Eu estou dizendo que não importa a situação e a causa e a consequência de que você está passando, Jesus, ele é suficiente para te curar, para te limpar, para te justificar e para fazer você levantar a tua cabeça e prosseguir para aquilo que ele tem para a tua vida. Diga glória a Deus. Ele tem esse poder. Então, qual que é o convite de Deus? Que chegou o tempo de nós ser pessoas melhores. Porque tem bênçãos nos esperando quando a gente decidir fazer aquilo que Ele está esperando que nós fazemos. E é bem verdade que quando Jesus aparece para Ananias, e ele cai do cavalo e ele fica cego, Jesus vai chamar Ananias e vai dizer: Ananias, vai lá na rua direita, na casa de um homem chamado Simão Curtidor, e vai lá que Paulo está te esperando, e você vai orar, as escamas dos olhos vão cair. E nessa hora, Ananias olha para Deus e ele vai querer pregar para Deus. Não tem como. Não ouviste dizer que esse homem mata os cristãos? Entra nas casas e mata crianças por causa do Senhor.
Você já percebeu quantas das vezes você quis pregar para Jesus a respeito de alguém que não merece o teu perdão ou que não presta para você, porque lá atrás te foi inútil? Aí Jesus vai olhar e vai dizer: vai lá. Ele vai saber o que ele vai sofrer por amor ao meu nome. Eu quero dizer para você que talvez a pessoa que mais você tem mágoa, Jesus ama ela. A pessoa que você mais tem tristeza, Jesus quer salvar ela. E é por isso que Ele chama você, para você se autodesafiar, se autocomparar, se ser melhor, para que você viva o amor incondicional de Deus. Porque quando você entrar nessa dimensão de experimentar o amor incondicional de Deus de uma forma que você nunca experimentou, 3 coisas vai acontecer com você. A primeira, você não vai mais se ofender. A segunda, você não vai mais ofender. E a terceira, você não vai mais se defender. Diga glória a Deus por isso. Diga aleluia. Quando você entra nesse ambiente de querer ser melhor do que você já é, para agradar a Deus, você vai provar um ambiente do amor incondicional de Deus que você nunca provou. E Deus vai fazer você entender que você não vai mais se ofender com pessoas, você também não vai mais ofender pessoas, e não vai mais se defender de pessoas. Por quê? Porque você sabe que tudo que já te fizeram, que quando você corre para o altar para se derramar, o Deus do altar cura a tua ferida, te coloca de pé, te coloca perdão, te dá capacidade de você chegar aonde Ele já preparou para você. Mas enquanto nós não querer ser melhor do que nós já somos, de chegar mais perto da humanidade de que Jesus foi, a gente vai ficar igual Pedro, arrancando a orelha das pessoas. Aí Jesus vem, pega a orelha e restaura, dizendo: o caminho correto não é ferir, mas é restaurar. Diga glória a Deus por isso. Diga aleluia por isso. Deus está dando condição para pessoas aqui hoje. Deus vai colocar você em situações aonde algumas coisas precisam ser retratadas. O passado de Moisés fez ele ficar leproso quando Deus mandou pôr a mão no coração. Só que aí Deus vai dizer: Moisés, pela segunda vez, põe a mão no coração. Moisés vai pôr e a mão vai ficar limpa. Por quê? Independente da lepra que ficou para trás, se você vem para a presença e essa lepra te aponta, Deus está dizendo: eu sou muito maior para purificar tudo aquilo que tem prejudicado a sua vida. Diga glória a Deus por isso. Então o segredo é você fugir para Deus, correr para Ele. Porque quando você corre para Ele, ainda que você está com medo, Ele vai falar igual disse para Gideão: homem valente. Mas o cara estava fugindo. Mas no amor incondicional de Deus, Ele mostra você para você mesmo e diz: você é muito mais do que você acha que você é. É por isso que quando Adão peca, ele foge de Deus. E aí Deus se apresenta dizendo: Adão, aonde tu estás? Mas Deus não sabia onde Adão estava. Mas Deus queria que Adão soubesse para onde ele estava fugindo. Porque muitas das vezes nós estamos fugindo de Deus que não sabemos para onde estamos indo. E Deus está dizendo: não importa a situação, a condição, a circunstância, se você querer ser melhor do que você já é e correr para dentro da fenda da rocha que é Jesus, lá dentro da fenda da rocha você vai ter o que quase ninguém tem, que quase ninguém prova. Gideão, quando entra para dentro da fenda da rocha, ele teve oferta e trigo para oferecer para o anjo.
coisa que mais ninguém tinha. Moisés, quando Deus estava passando, Moisés vai correr para a fenda da rocha. E a Bíblia vai dizer que quando ele corre para a fenda da rocha, ele viu a glória de Deus. E quando ele vê a glória de Deus, ele consegue escrever Gênesis, Êxodo, ele consegue escrever o Pentateuco. Porque quando você foge para a rocha, quando você corre para a fenda da rocha, Deus vai fazer você provar a graça aonde era para você provar a lei. Diga glória a Deus por isso. Diga aleluia. O convite de Deus, eu encerro a mensagem dizendo que não importa o isolamento que você está passando sozinho, nessa provação que você está passando, eu quero dizer para você que Deus está te observando. E o Deus que está te observando é o Deus que, ainda que você estiver passando pela pior situação, ou muitas das vezes até na mão do seu inimigo, se você clama, Ele responde. Diga glória a Deus por isso. E eu vou encerrar a mensagem, que eu quero orar por você. E eu vou encerrar a mensagem dizendo que um certo dia prestaram um culto profano na casa de um rei. Pegaram os utensílios da casa do Senhor e fizeram um culto de orgia. E a Bíblia vai dizer que entrou uma mão misteriosa dentro do palácio, e essa mão misteriosa vai escrever na parede do palácio: Mene, Mene, Tekel, Parsi. O rei vai ficar apavorado e vai chamar todos os adivinhos, mas ninguém vai conseguir decifrar o que a mão misteriosa escreveu. Aí a princesa vai chegar e vai dizer: olha, eu ouvi dizer que tem um homem que na sua mocidade ele tinha o espírito dos deuses, a ponto que nenhum enigma ficava sem ser revelado por ele. A Bíblia vai dizer que mandam chamar ele. Sabe quem era? Daniel. 80 anos de idade, isolado, esquecido. E quando ele entra dentro do palácio, a Bíblia vai dizer que o rei vai olhar para ele e vai fazer uma única pergunta: Daniel, tu ainda é o mesmo? E eu quero terminar a mensagem perguntando para você: se você olhar você hoje, olhar você para trás na sua caminhada, você ainda é a mesma pessoa? Você ainda ora como antes você orava? Você ainda perdoa como antes você perdoava? Você ainda busca como antes você buscava? Você ainda abre mão de muitas coisas para agradar a Deus como antes você abria? Você renuncia ainda como antes você renunciava? Porque se você olhar para trás e ver que você não é mais a mesma pessoa, a Bíblia vai dizer que existe um trono da graça, que todas as vezes que nós se achegar a esse trono, nós temos um advogado fiel, que pode julgar a nossa causa, que pode perdoar os nossos pecados, que pode nos purificar de tudo aquilo que atrapalha nós sermos aquilo que nós já fomos um dia. E Deus está dizendo: esse dia não é amanhã, esse dia pode ser hoje sobre a sua vida. Diga glória a Deus por isso. Mas o problema é que nós temos dificuldade de olhar para Jesus como um Jesus do agora, do hoje. É por isso que quando Lázaro morre, Marta vai dizer: se o Senhor tivesse aqui, jogou Jesus lá no passado. Aí Jesus vai dizer: não, mas eu vou ressuscitar ele. Aí ela vai dizer: eu sei, no último dia da ressurreição. Jogou Jesus lá para o futuro. E Jesus: não, mas até hoje. Sabe o que Deus está dizendo? Para de jogar a presença dele para o passado e para o futuro. Tem coisas que ele quer fazer na sua vida hoje.
Ele está dizendo, tem coisas que Ele quer fazer na tua vida, é hoje, não é amanhã, não é ano que vem, é hoje. Mas você precisa querer provar, porque a Bíblia vai dizer, provai e vede como Deus é bom. Deus não é só ensinável, provai e vede, Ele é experimentável. Ele quer que você experimente Ele, experimente o amor incondicional que Ele tem por você. Não depende de ninguém, depende de você. É por isso que existe uma diferença de ir para a igreja e ir para o culto. Porque você pode ir para a igreja e não estar no culto, os pensamentos longe, o coração longe, e Deus está dizendo, quem veio para o culto vai prestar a melhor adoração, a melhor oração, o melhor aquebrantamento, e eu vou tocar em pessoas aqui. Irmão, não retenha o que é de Deus, porque é só nós que perdemos quando nós retemos. É por isso que a segunda multiplicação dos pães e peixes foi menor do que a primeira. Na primeira foi 5 pães e 2 peixes, levantaram 12 cestos. A segunda já não foi com 5 pães, foi com 7, mas não levantou 12, nem 14, levantou só 7. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que eles não tinham 7 pão. A Bíblia vai dizer que eles tinham 8 pão. Só que 1 pão eles esconderam no barco. E aí quando Jesus ressuscita e aparece, paz sejam convosco, o que tendes para comer? E eles vão responder, não temos nada, a não ser o rabo de um peixe. Não era nem um peixe, era o rabo de um peixe. Aí logo depois Jesus vai aparecer na beira da praia, e a Bíblia vai dizer que Jesus vai aparecer com um pão. Querendo dizer o quê? O pão que vocês esconderam de mim eu sempre tive. Eu não quero arrancar nada de vocês, quando eu peço é para multiplicar. Diga glória a Deus por isso. Queridos, o melhor glória a Deus, a melhor adoração que você nega dar para Deus em um culto, Ele está sendo adorado 24 horas. 24 horas os anjos estão oferecendo algo para Ele. Quem perde é você, de não abrir o coração, de não se quebrantar na presença dEle. E o meu convite é, Ele está presente, e Ele pode fazer o que você não conseguiu até hoje. Quebranta o teu coração e se abre para Ele. Se coloque de pé em nome de Jesus, que eu quero orar por você. Meu pastor, eu posso chamar o Ministério de Louvor? Pode? Ministério de Louvor, se